Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Eleitos e predestinados para a salvação. Hoje eu quero falar algo que muita gente precisa saber, pois estão sendo enganados nas igrejas do sistema religioso. Em relação a isso, primeiro é que os pregadores do sistema religioso ensinam que as pessoas têm que aceitar a Jesus se quiser ser salvo. E hoje eu vou provar para você que a pessoa não precisa aceitar a Jesus para ter a salvação, pois a salvação não depende de esforço humano ou de obras feitas pelo homem. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vemos aqui neste versículo que ninguém ganha alma para Jesus, como faz o sistema religioso, que manda pessoas de porta em porta convidar outras pessoas, prometendo que irão salvar as suas almas. E eles fazem isso para que as suas denominações aumente o número de seguidores. No versículo acima, diz que somos predestinados para sermos filhos desde a fundação do mundo. E sabemos que não dependemos das obras que fazemos. Veja o que está escrito em Efésios 2, versículo 8. Diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, por meio de fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O sistema religioso contradiz o Evangelho de Cristo, induzindo as pessoas ao erro, criando em sua mente e em seu coração uma falsa esperança, como se as pessoas têm o poder de salvação em suas mãos. E nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é possível, pois a salvação só depende de Deus. Em Efésios 1, versículo 11 diz: Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Portanto, meu amigo, tudo vem de Deus, pois Deus, por nos amar primeiramente, nos predestinou desde a fundação do mundo para a salvação. O sistema religioso também diz que as pessoas têm que pagar o dízimo e fazer a prova de Deus, como está escrito em Malaquias 3,10. Mas como falei no vídeo anterior sobre isso, o dízimo era da lei de Moisés, e a lei de Moisés foi abolida. Hoje nós que estamos em graça, não temos que pagar dízimo algum. Somos livres em Cristo Jesus, não servimos a lei de Moisés. Veja o que diz Romanos 9, versículo 13. Como está escrito: Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo mostra aqui nesse versículo, em Romanos, que Deus é que escolhe. Não somos nós. Dependemos só de Deus. O homem não é capacitado para tomar a decisão de dizer se alguém vai ser salvo ou não. Tudo depende somente de Deus. Todos nós nascemos livres a partir da cruz, segundo a vontade de Deus. Não foi segundo a vontade do homem. Veja o que diz 2 Coríntios 3, versículo 5. Diz o seguinte: Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo aqui não está falando do que ele acha. Ele fala o que Deus quer que ele fale, segundo o Espírito de Cristo, que, se dependesse do homem, ninguém seria salvo.
ou conheceria a Deus como conhecemos hoje. Temos que ter a consciência que a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, falo com você neste vídeo. E também é por isso que você está me ouvindo, porque Deus o capacitou para ouvir a graça de Deus. Deus me escolheu e escolheu você, como escolheu a Paulo. Veja o que diz em Atos 13:47. Porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Deus tinha um propósito na vida de Paulo, como também tem em nossa vida. Portanto, meu amigo, não somos da lei de Moisés, somos da graça, e predestinados para a salvação segundo a vontade de Deus. Como diz João, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: mas todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ele, na verdade, confirma o que está escrito em João. Veja que Paulo em nenhum momento contradiz a vontade de Deus. Confira o que está escrito em João 10, versículo 27, que diz o seguinte: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Então veja, para concluir, vemos que o próprio Jesus nos dá segurança da salvação, mas ele mesmo diz que foi o Pai que nos deu a ele. Isso confirma o que Paulo diz, que tudo vem de Deus, não vem do homem, para que ninguém se glorie. Portanto, a salvação não é por obras. Somos predestinados desde a fundação do mundo segundo a vontade de Deus. Creio que você entendeu. Somos eleitos, predestinados para a salvação segundo a vontade de Deus. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.